Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Ao repensar na parte do design, surgiram também novos paradigmas, como o Luís disse e com razão. Uma das situações mais interessantes é a parte do utilizador. O que é que isso representa? Antigamente, sempre houve o utilizador, porque no caso dos jornais também tínhamos o utilizador normal, que é um utilizador, mas o utilizador tinha uma única tarefa, que era um movimento sempre repetitivo e constante do folhear, quer do livro, quer do jornal. Neste momento, esses movimentos passaram a ser completamente diferentes. Passou a existir algo que se chama taxonomia dos gestos e que difere de marca para marca, de sistema operativo para sistema operativo e, por sua vez, também muitas das vezes está dependente dos próprios dispositivos. O que é que isso significa? Bem, eu, do ponto de vista do design, significa que tive que repensar as coisas de completamente diferente. Portanto, deixei de fazer coisas muitas das vezes que eu achava que eram giras para passar a ser funcionais, não é? E, a partir daí, o que é que acontece? Começou a surgir também outra questão que era, eu sou ainda da geração, a nível do design, tive que pensar o design para browser, num desktop físico, certo? E depois passei a ter que pensar a nível de aplicações dos dispositivos móveis. Portanto, essa migração em si, a nível do design, é um peso bastante elevado. Porquê? Porque passámos dos suportes completamente distintos. Mas já passámos de espaços de cores diferentes, da quadricomia para o RGB. Depois também passámos, a nível do design em si, para novas disciplinas que surgiram, como o design de interfaces, certo? Ou seja, significa que aquilo que representamos visualmente, no que é representado visualmente no papel, é diferente no browser e depois quando se chega às aplicações também é. E portanto, quando nós estamos a fazer os 3 percursos, eu já estive nesse cenário, dou por mim a pensar como é que eu vou pôr a nível do design, conceptualmente, ok? A nível do design gráfico e de comunicação, como é que eu vou conseguir chegar a utilizadores distintos. Portanto, como eu referi há bocado, o designer passou a ter preocupações completamente diferentes. A que nível? Uma das coisas que para mim me fez mais espécie foi a diferença dos conteúdos. O que é que isso quer dizer? Com o digital passou a existir novos conteúdos que o papel não permite. A gente tem algumas revistas, houve há uns anos atrás uma revista com uma televisão, com um vídeo do YouTube inserido, mas pronto, aquilo tem um chip, tem conexão iPhone, mas tem tecnologia por trás, não é? E portanto acaba por ser um bocado também a evolução da própria tecnologia. E depois, como é que eu, no sistema digital, vou interagir os vários aspectos dinâmicos? Ou seja, porque eu não estou só a lidar com o toque, com as taxonomias. Estou a lidar com outra coisa que é muito mais importante e muito mais emotiva, que é o áudio e o vídeo. E, portanto, a partir do momento que estes dispositivos me disponibilizam essas informações, eu dou por mim, muitas das vezes, a ouvir aquilo que a visão me tem para dar, do que propriamente a ler. Não sei se vocês têm essa noção, mas, por exemplo, o caso da visão, e passa a publicidade, tem também reportagens em áudio. E, portanto, eu muitas vezes não estou a ler, estou a ouvir. Porque depois há a questão da gestão do meu tempo também, não é? E, portanto, passo muito pelas notícias em formato áudio. Okay? Também corro e muitas das vezes vou ouvir as notícias a correr. E portanto, o que é que acontece? Outra preocupação que também para mim foi muito interessante foi, mas eu tenho um browser, estou no dispositivo móvel, vou ao browser ou vou à aplicação. Uma coisa que é interessante perceber é que as limitações da própria componente tecnológica faz com que muitas das vezes obriguem as próprias marcas a desenhar para dentro de uma aplicação e a saltar fora do browser. Porquê? Porque se eu tiver o iPad já sabem que tem o handicap de alguns sistemas, portanto, de correr alguma informação. Há aplicações que ocorrem o flash, mas há sempre um conjunto de limitações. E sendo que, se nós fizermos aplicações nativas, algumas coisas podem ficar resolvidas. Posto isto, o que é que acontece? O designer passou a ter fundamentalmente preocupações relacionadas com a usabilidade da interface. Ou seja, de que forma eu consigo chegar ao meu utilizador e cativá-lo. Porque os jornais, reparem numa coisa,
Não sei se vocês são... Quem é que é consumidor de jornais, quer no browser, da mesma revista ou do mesmo jornal, quer no browser, quer pelo dispositivo na aplicação? E o que é que vocês optam? Optam pela aplicação ou pelo browser? Ou conforme o cenário onde estão? Por onde? Boa resposta. Ou seja, isto é interessante perceber das próprias aplicações. Muitas das vezes nós estamos a desenhar uma interface e já temos a base do browser, porque a base do browser existe sempre, certo? Mas depois para migrar para a aplicação, fico naquela, ou seja, vou para o browser, vou para a aplicação. Uma das grandes diferenças realmente é eu pelo menos eu sinto isso, uma proximidade com os próprios conteúdos quando estou fora do browser. Mas isso sou eu pessoalmente. Porquê? Porque, por exemplo, no caso da Wired, que é para mim um dos melhores exemplos, eu tenho uma afinidade com a tecnologia, portanto, eu acho que aquela revista é uma revista que me consegue sempre surpreender, quer ao nível dos conteúdos, quer da forma como se os expõe. Agora, por exemplo, se me puserem outro tipo de conteúdos, não vou dizer quais, que não me interessam, dificilmente eu vou pela aplicação, se calhar vou pelo browser para pesquisar algum conteúdo. Mas o próprio browser em si, as formas como estão construídas a nível de interface, é sempre quase que chapa 5. Ou seja, se eu passar de revista para revista ou de jornal para jornal, principalmente os diários, nós percebemos que a nível de interface não tem nada. E, portanto, eu como designer acabo por achar aquilo um bocado seca. Porque é sempre o mais do mesmo, não me surpreende, não é? E, portanto, não me cativa. Ou seja, cá está aquela situação que o design de interfaces tem que cativar obrigatoriamente. Tá bem? Pelo menos do ponto de vista de um designer. Aliás, os designers que fazem comunicação têm que cativar o utilizador, não é? E depois o público-alvo, não é? O público-alvo é fundamental também, nós percebemos para qual o público estamos a comunicar. Se estamos integrados dentro de uma revista que já tem um público específico, não é? Que no print não é muito complicado migrar o print para o digital. E depois perceber quais são os objetivos do próprio produto, não é? Principalmente as revistas minimalistas. Há um conjunto de revistas minimalistas muito interessantes. Eu trago aqui um exemplo da qual eu sou fã e que realmente eu acho que nós temos que ter uma abordagem a nível do design para conseguirmos perceber porque é que essa revista foi para o ar e porque é que ela vende, não é? Porque se calhar tem um conteúdo visual, audiovisual, aliás, que me cativa. Ou seja, os conteúdos são escolhidos a dedo e também a nível do design também há essa preocupação. Depois há toda a condicionante de corresponder os conteúdos àquilo que os softwares disponibilizam para colocar nos suportes digitais. Isso é o calcanhar daquilo, não é? Depois um faz uma coisa, outro não faz outra, depois pronto. Isso é sempre... mas eu acho que isto no print nós também tínhamos. No print também tínhamos essas condicionantes e principalmente quem vem de produção gráfica sabe que era o tiro na cabeça dos papéis. Eu passei pela produção gráfica e era o papel. Eu agora vejo-me com o drama, não do papel, mas dos dispositivos, não é? E pensar, ok, eu estou a desenhar um botão, mas de repente o botão passa-me para dentro do dispositivo, sai-me fora da interface. Espera aí, então, mas num vai ter dentro da interface, no outro vai ter fora da interface. Portanto, eu acho que o paradigma é exatamente o mesmo. Ou seja, nós vamos ter que pensar as tarefas de forma diferente, em termos de digital. No caso, quando tínhamos no print, pensávamos em suportes, em papéis diferentes, gramagens, texturas, aquelas coisas que quem é do print sabe bem o que eu digo. Portanto, eu acho que é só essa passagem. Mas é uma passagem um bocado complexa. Trago-vos aqui um exemplo, só tenho 10 minutos, não é? Mais ou menos. Trago-vos aqui um dos exemplos que eu acho muito interessante. E que... interessante, mas ao mesmo tempo dou por mim um bocadinho com uma sensação um bocado de viciante. Porquê? Porque o Flipboard para mim é uma social magazine e acima de tudo eu consigo estar aqui em cima do acontecimento em vários aspectos. Porquê? Permite-me a ligação às redes sociais, quer ao Twitter, quer ao Instagram, quer ao Facebook. Consigo depois fazer através de tags seleção de tipologias de conteúdos por áreas e, simultaneamente, fazer replies para as minhas redes sociais. Mas às tantas dou por mim, tanta informação, tanta informação. E é realmente. Mas aquilo que eu vos quero passar aqui é que, apesar de ser uma social magazine muito complexa, é uma das melhores experiências que eu tive a nível de interface. Porquê?
Porque é user-friendly, é uma coisa que eu dou aos meus sobrinhos, eles próprios estão lá, já não é uma coisa muito pesada. E o mais engraçado no meio disto tudo é que visualmente me atrai, porque além do próprio dinamismo, eu conseguir ver os conteúdos áudio e tudo isso, consigo fazer esse transporte de informação daquilo que eu acho pertinente para as redes sociais das quais eu sou seguidora e estou registada também. Portanto, do ponto de vista do design, das tarefas do design, acho que é um bom exemplo da Social Magazine. Trago-vos outro exemplo também, que está considerado como top 10 de 2011-2012, a Wired. Bem, a Wired, bem quem é relacionado com as novas tecnologias, é a revista, não sei se posso considerar de topo, mas foi considerada das melhores revistas na área. A nível do design, é uma experiência também muito interessante, porque ela começa por falar com... Normalmente as capas começam por falar com o utilizador. Eu acho isso fantástico. Ter a pessoa que está na capa a falar comigo. Às tantas dúvidas, porque isto tem de evitar para aqui a dizer, mas está a interagir comigo. Nem que seja pelo aspecto emocional. Ou seja, eu como do designer tenho que pensar... Exatamente, tenho que pensar neste aspecto, que eu já estou a olhar para a revista e estou a sentir que ela está a cativar-me. Porquê? Porque tenho a pessoa que está do outro lado, está a falar comigo. Portanto, começa logo por esse aspecto positivo. Okay? E depois tudo o resto, ou seja, eu depois tenho vontade de ver tudo o que está por trás. Não é? A Postmaster, a Wired é uma revista que eu penso que vocês todos conhecem. A Postmaster ajuda-me, Dora, se eu acho que não saiu a segunda edição, pois não? Pronto, foi uma daquelas revistas minimalistas, digamos assim, nem é minimalistas, são independentes, revistas independentes. É uma revista que cultiva um bocadinho a questão do audiovisual. Depois, a nível de interação, é muito básica, okay? Tem 3 colunas. E uma coisa interessante, a nível do design, o que é que vocês podem pensar? Aquilo que me passou pela cabeça quando iniciei esta migração foi, e agora, como é que vai ser a nível de programas? Se repararem, as revistas têm um sistema de grelha. A web, o browser tem um sistema de grelha. E, portanto, tudo aquilo que muitas das vezes nós repensávamos em layout a nível do InDesign, consegue, eu estou a falar a nível do InDesign como um exemplo, né? Consegue migrar a estrutura, certo? Aquilo que nós temos que ter em questão são o tipo de conteúdos que nós vamos ter. Como é que esses conteúdos são capazes de cativar o próprio utilizador? Que vai deixar de passar a ser um utilizador que consome papel, na maioria das vezes, para passar a consumir revistas digitais ou mesmo os livros. Okay? Deixa-me só vos dizer aqui outra situação, muito interessante também. Deixa-me só ver se eu consigo. Obviamente que este tipo de revistas depois têm todo o tipo de conteúdos, um bocado também com essa vertente. Portanto, se é uma revista independente, eu não vou ter aqui um tipo de conteúdos audiovisuais que não coincidam com os utilizadores. Tudo é pensado, as fotografias, a tipografia. Okay? Postmaster é um dos excelentes exemplos de revistas independentes para... Ok, não tem texto, mas está a interagir. Eu estou a achar este movimento fantástico. Pode sortir-me uma série de ideias. Só vos mostrar aqui uma coisa que eu acho giríssimo, que é o shopping da Stella McCartney. É completamente diferente, não é? Um shopping de uma revista de print, já por si, é giro. Tem uma série normalmente de elementos visuais, que nós vamos logo ver o preço e onde é que se compra. Já viram o que é isto? Já está a interagir comigo. O que é que aqui está a funcionar? O áudio, não é? O áudio é muito, muito forte. Até podia ser um áudio qualquer. Não é? Até podia ser um áudio qualquer, uma música, uma banda sonora de um artista conhecido, mas estas revistas independentes também primam um bocado por conteúdos de autor. E é isso que é também interessante perceber. Agora, por exemplo, se formos para outro tipo de revistas como
a visão, não é? Eu quando compro a visão digital ou ao sábado, é mesmo para ler os conteúdos, não é? Porque já vou à procura de coisas específicas. Não devia. Mas eu tenho, pois, mas eu tenho essa questão, não é? Exatamente, de ir a consultar a revista, como se fosse algo para consultar, não é? E estas é mais... Brutal em Economist é muito também. E eu vejo estas mais como uma fonte de inspiração a nível do design. Okay? Muito obrigada, espero que tenham gostado deste bocadinho. Vamos fazer o seguinte. Como a Cláudia vai ter que sair já a seguir, se alguém quiser já fazer alguma pergunta, aproveite. O Hugo lá atrás. Olá, boa tarde. Eu só tenho 3 pontos que gostaria de referir. Um é o que é que pensa. Esta semana saiu um estudo da Pew que diz que 60% dos americanos apenas leem notícias ou sobretudo no browser. Desculpa? No browser. Sim. Através do iPad, do Android, ou inclusive através daquelas consolas de jogos, os miúdos também já estão a começar a ir à web por aí. Portanto, há toda esta multiplicidade de plataformas que às tantas, quando houver net no frigorífico, se calhar temos de estar a pensar... Quando houver, já há net no frigorífico. Já há net no frigorífico. Não é exclusiva para o frigorífico e não numa web adaptativa ao suporte. Esse é o que eu gostaria de lançar para a discussão. O segundo, o redesenho do Essay Today, que aconteceu esta semana, também já toda virada para os tablets, mais uma vez. E salvo erro, hoje ou ontem, o New York Times, sim. uma app em HTML5, apenas para subscritores, muito parecido ao Flipboard. Portanto, parece que está tudo a fugir da app nativa. Tem que instalar no suporte. E para uma experiência tem questões de custos. Não é só um bocado de custos também. É assim, a nível da experiência, a experiência quando migra para um browser é completamente diferente, não é? Portanto, eu pelo menos sinto isso, eu tenho uma experiência completamente diferente. Depende se eu for ler, por exemplo, um diário de notícias no browser, eu leio o nome da aplicação, não é? Não estamos a falar do diário de notícias tal como ele é feito para ser lido no ecrã, mas adaptar essa experiência num browser através do tablet. Muito semelhante ao igual numa app. Pois, mas é assim, mas isso pode ser um estudo do norte-americano. A nível da Europa pode não estar a acontecer. Uma coisa é certa, que é as revistas minimalistas, tudo o que seja conteúdos minimalistas vai sempre vingar pelas próprias aplicações, nem que seja pela questão da diferença. E pelo próprio conteúdo em si. Porque uma das coisas que é interessante perceber é que a parte das publicações digitais não é que eu sinta que há uma preocupação muito exaustiva a nível de experiência do utilizador, a nível de aplicações de revistas digitais e jornais. Mas de outros aspectos, de outros tipos de aplicações, há uma preocupação sempre constante com essa experiência. O que é que acontece? Acontece que, como designer de interfaces, se eu tiver, por exemplo, no caso... Aliás, designer de interfaces que nem sequer... é uma disciplina completamente nova e vocês nem sequer têm, não é? Não existe como profissão ainda afirmada em Portugal. E, portanto, quem está, quer na Cofina, quer noutros sítios, vem do print. Quer dizer, eu sou nativo. Pois, mas a maior parte deles, e está aqui ele que não me deixa mentir, muitos deles vêm do print, estão a migrar do print. E o que é que isso... O que algumas das vezes é um handicap. É o handicap. E aquilo que eu sinto é quando vou avaliar as revistas a nível de experiência do utilizador, porque eu próprio, como utilizador, dou essa prevalência. É o que eu estava a dizer há bocado. Ou seja, se eu vou à procura de conteúdos que já sei que uma revista me oferece, eu vou à procura desses conteúdos, certo? Se não, eu vou à procura sempre da experiência do utilizador, porque eu sou designer. Okay? Eu sou designer de interface e é aquilo que me interessa. Eu dou muito mais valor ao próprio conteúdo em si, à experiência, àquilo que ela me pode oferecer, do que propriamente ao conteúdo. Porque o conteúdo, muitas das vezes, eu ouço em áudio. Peço desculpa, eu sempre digo ao conteúdo, além da plataforma, o que interessa é o conteúdo. Exatamente, mas o conteúdo, pode ser muito bem desenhado, mas se o conteúdo for muito... Estamos a falar, depende do tipo de conteúdo, não é? Como é óbvio. Tal como disse no início, para mim o conteúdo é rei. A interface deve
se adaptar ao tipo de conteúdo. Da mesma forma que o conteúdo que está numa página web não será o mesmo conteúdo que estará no iPad, artigos de fundo, por exemplo, ou no telemóvel. Artigos de fundo, jamais iria ler um artigo de fundo. Sim, mas digo-lhes uma coisa, mas há muito mesmo, há uma estatística. 22%, sim. Posso só acrescentar? Sim. Eu conheço o estudo de Pew, também estive a ler ontem. Há também uma questão que nós não nos podemos esquecer, que tem a ver com os conteúdos pagos e não pagos. E essa é importantíssima, nós não podemos discutir essa parte de browser ou aplicação sem falar sobre isso. Ou seja, o que se passa é que a experiência do New York Times é interessante, agora com o lançamento da aplicação em HTML5, porque de facto é fechada, ou seja, é paga. Mas na maioria dos casos, do caso do USA Today e por aí fora, há também muito essa parte do ser pago ou não ser pago. Ou seja, e daí eu acho que a maioria das pessoas o preferirem em browser, porque quer dizer que estão a ler conteúdo sem pagar por ele. Obviamente, depois nós temos o caso do Financial Times e por aí fora, que também tem aplicações dedicadas a HTML. O que eu posso dizer, e nós temos uma experiência na empresa, de fazer uma aplicação HTML5 que é paga e que dá para ler offline, essas coisas todas como o Financial Times, é que é francamente difícil de fazer. É muito complicado de fazer. Tecnicamente, em termos de programação e fins, ainda é muito complicado de fazer. E já hoje vários artigos diziam que a experiência da aplicação do New York Times, que ainda por cima é feita por enquanto só para funcionar em browser, em iPad, ou seja, se nós acedermos via iPhone não funciona, é muito pior do que a aplicação nativa. Um dos grandes problemas que a aplicação do Facebook, por exemplo, teve, a primeira aplicação iPad do Facebook teve, é que era 93% HTML5. E ela funcionava francamente mal exatamente por causa disso. Ou seja, eu acho que é um paradigma, nós corremos para lá. Quem me dera a mim, do lado do publishing, que fizesse tudo em HTML5, browser-based, pago e que fosse aplicável aos diferentes tamanhos de ecrãs, era ótimo, excelente, depois funcionava também não só no frigorífico, como no roupeiro, no espelho, no carro, por aí fora. Hoje em dia ainda não é possível. É francamente difícil de fazer. E eu acho que e depois cria-se um bocadinho de ruído nesta discussão de nativo, não nativo, nessa parte. Há uma outra parte também, que é, tirando New York Times, Financial Times e marcas assim pequenininhas, com pouca audiência, o que nós notamos é que comercialmente ainda é muito, muito importante estar dentro da App Store. É francamente importante estar dentro da App Store. Por exemplo, qualquer um dos nossos títulos, ou pelo menos a Visão e o Expresso, quando são lançados, saem um à quarta-feira, o outro à sexta-feira de madrugada, há aquela parte na App Store dos top grossing, ou seja, as aplicações que estão a fazer mais dinheiro, e nós notamos que, agora já estabilizou, mas nós notámos durante muitas semanas que enquanto estávamos lá, e estávamos 2, 3 dias, o número de downloads novos dessa aplicação era muito maior do que quando estávamos fechados. Ou seja, ainda é muito importante estar, só mesmo para acabar, é tão importante que o Windows agora, com o lançamento do Windows 8, ao contrário do que a Google fez, e na Google o Android não é só em Portugal, vende-se muito, muito pouco na loja, porque o funcionamento não é muito bom, está a levar muito a sério esta parte da loja. Existem publicações sobre isso hoje, à hora do almoço, destas assim conhecidas, que andaram 2 meses para ser aprovadas para estar na futura loja do Windows 8. Ou seja, 2 meses para ser aprovadas, é francamente complicado. Por causa da importância da loja. E para piorar, Google Fire, ao preço que está, mais um mercado de importações nativas. Sim, embora leia vou ser aqui um bocadinho mauzinho e vou interromper e deixarmos então a discussão para o fim. Só vou precisar de uma coisa que tem a ver com o design, que é, para mim, eu não duas coisas, aliás. A primeira é que não acredito de um one size fits all. Isso para mim não existe. Também não. Mas isso é a minha posição, discordo claramente, portanto estou aqui em contradição com o Hugo, mas essa é uma posição como design e há alguma experiência de design, inclusive físico, mas acho que no digital é a mesma coisa, até agora é o que se tem provado. A outra questão é que não há conteúdo e design têm que andar de mãos dadas, porque não há o bonito e o conteúdo. Há design e o design
tem que ser para aquela forma. E, portanto, eu não percebo para aquele dispositivo e para aquele conteúdo. E eu não percebo que, e por isso as minhas dúvidas também relativamente às apps, além da questão económica, às apps e às aplicações online ou web, é se uma app pode tirar muito partido deste dispositivo, ou eu não tenho iPhone, ou do iPhone, ou do Android, pelas condições técnicas que o dispositivo tem. E isso numa app, a experiência de toque e toda a experiência que os sensores que estão incorporados nestes dispositivos permitem, podem ser relacionados com uma app, não são possíveis ainda com o online. Portanto, algumas coisas sim, mas outras não, desde os acelerómetros e por aí fora. E, portanto, é isso. Agora, quem desenha para apps é que tem que perceber isso. Portanto, os designers e os produtores de conteúdo, a equipa que desenha uma aplicação é que tem que perceber que tem que tirar partido disso e não fazer um copy-paste. Ou não usar apenas os redimentos. Mas, pronto, acaba aqui. Falamos do cabo intelectual, então direcionar a app para isso. Sim. Será que eu quero vender um Mac na Mac Store? Será que eu quero vender com o Windows? Será que o meu mercado é dessa forma? Então vou postar no Windows 8 e ter uma aplicação super. Pronto, mas isto era só um ponto. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão ou pôr uma pergunta à Cláudia. Em todo o lado. Pois. Mas como... Eu acho que no fundo chegamos ao fim. Depende. Eu acho que nós todos estamos um bocadinho de pernas atadas, sem saber muito bem como é que vai ser o futuro, não é? Exatamente. A única questão que eu sinto, o próprio mercado português está um bocado limitado a nível dos dinheiros. Pronto, e vou sempre sentindo isso. Aquilo que eu tenho feito é aplicações mesmo nativas. E muitas das vezes sinto que estão a contar os tostões para os conteúdos, mas a contar tostões mesmo, para tudo. Portanto, eu, a partir daí, qual a experiência do utilizador? Quais testes de usabilidade? Esquece. Nem existe. Não existe. Aliás, tive uma possibilidade de fazer os testes com a Zone, que foi a única que consegui fazer. Quer dizer, de resto... Sim, mas estão dentro do mesmo grupo, da PT, e vai fazendo... Pronto, se estamos a falar de empresas de multimédia, também se não fizessem, era uma desgraça, não é? E, portanto, eu, por mim, dou sem saber muito bem como é que vai ser o futuro. De qualquer forma, mesmo sendo nativas, não nativas, eu acho que tem que haver sempre uma preocupação a nível do design. E eu, pessoalmente, e acho que a maior parte dos designers vão um bocado pela questão do visual também, que também cativa, e saber como é que vamos cativar. Ora, o conteúdo pode ser extremamente interessante, e eu posso ouvi-lo em áudio, quer dizer, completamente. Mais alguma questão? Ok, então, obrigado, Cláudia. Nada.